Que bom, tô tendo feedbacks aqui de que tá tudo certo. Tô vendo alguns nomes conhecidos. Quero saber de onde vocês são. Mandem para mim de onde vocês estão falando. Tem gente aqui de Santos, Porto Alegre, São Luís do Maranhão, São José dos Campos, Minas. Que maravilha! Campo Florido, Minas Gerais. Rio de Janeiro, Vanessa, Criciúma, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Esteio, Leila. Que bacana! Poxa, o Brasilzão inteiro aí, São Paulo, Natália! Conseguimos, Natália! Que bom! Vitor de São Bernardo, que legal! Ah, Josimeire já esteve na palestra do Concais, que bom, tá todo mundo conseguindo. É importante que vocês deixem aí habilitados, né, os ícones do microfone e da câmera que estão abaixo desse chatzinho de vocês. Eu vou explicando os slides, vocês vão ter acesso aos slides que eu vou mostrando para vocês durante esse nosso bate-papo. E eu não vou conseguir responder todos os comentários e perguntas durante o nosso bate-papo, justamente para a gente poder manter uma linha de raciocínio, mas aí no final a gente abre para vocês enviarem as perguntas, tá? As perguntas que vocês me mandarem só eu tenho acesso, então fiquem tranquilos, que ninguém vai ler o que vocês mandarem. Então, no final do nosso bate-papo, a gente para conversar um pouquinho da questão, sobre a questão das dúvidas, dos esclarecimentos, das dificuldades, tá? O Alan, ele tá como moderador desse bate-papo também, tá ajudando a gente com algumas questões relacionadas à estrutura da nossa palestra. A ideia de fazer uma palestra online é justamente com o objetivo de atingir o pessoal que está fora de Santos, né, para a gente poder conversar com o pessoal que está no Sul, que está no Nordeste, enfim, está em todos os cantos do Brasil e até fora do Brasil. A gente tem hoje essa facilidade, né, da tecnologia, e também o pessoal de Santos que não consegue vir aqui, que ainda não teve a oportunidade de marcar um horário, vem conhecer o nosso escritório, bater um papo. Então, eu acho que a palestra online funciona muito bem nesse sentido, né? Até porque vocês estão aí no conforto da casa de vocês, eu estou aqui no meu escritório, que é a minha segunda casa, então todo mundo fica bem instalado e bem confortável para a gente conversar sobre um assunto que é interessante a todos nós, afinal de contas, né? A gente teve uma aderência muito grande dessa vez. O coaching é um assunto que está muito em alta ultimamente na mídia, enfim, com vários cases aí sendo mostrados ultimamente, até mesmo no bem-estar, está passando uma série, né? Um tipo de acho que é série, enfim, episódios que eles estão gravando a respeito de coaching. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o conceito de coaching, como isso pode funcionar no processo de emagrecimento, como eu utilizei também as ferramentas do processo de coaching no meu processo de emagrecimento, enfim. Então, eu vou contar um pouquinho tanto da minha história quanto de todas as ferramentas que hoje utilizo no meu trabalho para poder contar para vocês e talvez até ajudar vocês de alguma forma no processo de emagrecimento de vocês, tudo bem? Bom, aqui eu falo um pouquinho da minha formação. Eu sou psicóloga, para quem não sabe. Muitas pessoas acham que talvez, como muita gente emagrece e começa da palestra, né, motivacional, é muito comum a gente ver aí, principalmente nas redes sociais. Não é o meu caso, né? Eu sou psicóloga, eu estudei na Universidade Católica de Santos, me formei em psicologia há um pouquinho mais de 10 anos e trabalhei por um bom tempo em recursos humanos, fiz MBA em gestão e desenvolvimento de pessoas pela FGV e atuei bastante tempo na área. Depois desse período que eu atuei na área de recursos humanos, eu decidi sair de RH para então ter a minha própria empresa, ter o meu próprio centro de desenvolvimento, que hoje é a Soar Desenvolvimento Humano, e trabalhar diretamente com pessoas, né, com pessoas que tenham o desejo de se desenvolver em qualquer aspecto da vida. E por conta do meu processo de emagrecimento, inevitavelmente eu
acabei tendo uma demanda bem maior de emagrecimento para poder ajudar pessoas que tenham essa mesma dificuldade que eu tive, né? Esse mesmo desejo de emagrecer, o mesmo sonho de ter uma maior qualidade de vida, de ter o corpo que desejam, enfim. Então, eu acabei me especializando também nessa área. E atualmente eu faço especialização em transtornos alimentares e obesidade pela USP, pelo Centro de Estudos em Psicologia Clínica pela USP, tá? Juntamente com o HC, Hospital das Clínicas de São Paulo. E também, atualmente, faço o curso Viva Leve no INEX, que é o Instituto Nacional de Excelência Humana, é um curso de emagrecimento que ajuda várias pessoas a emagrecer. A gente tem tido resultados aí sensacionais, maravilhosos. E também faço parte da equipe de formação de coaching desse mesmo instituto, né? Então, o curso de formação que é dado pelo INEX, eu estou fazendo parte da equipe atualmente, ajudando algumas pessoas a obterem esse título, obterem essa formação para trabalharem como coach também. Então, posso dizer aí que tenho uma boa experiência e um bom conhecimento, tanto na área de coaching, né, por conta dos anos que eu já atendo com esse serviço, quanto na área de emagrecimento em si. Até porque, como consta aí nesse slide, eu emagreci 28 quilos, né, eu tive essa experiência de emagrecimento de 28 quilos fazem 2 anos já. Foi utilizando ferramentas de programação neurolinguística e coaching, né? Eu sou formada em PNL já há 5 anos, sou Master Practitioner em programação neurolinguística, e essas ferramentas me ajudaram muito no meu processo de emagrecimento, né? Eu cheguei a 82 quilos, eu tenho 1,56 m, eu sou uma pessoa pequena. Nessa foto aí vocês podem ver bem a diferença, né, de uma Elaine para outra Elaine. Eu falo de uma para outra porque, obviamente, sou a mesma, mas muda muita coisa quando a gente emagrece muito, né? Muda muito a nossa autoimagem, a nossa autoestima, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com as pessoas, enfim. É uma transformação geral. Eu costumo dizer que você deixa de ser uma pessoa para ser outra pessoa, né? É viver uma nova vida, é experimentar novas experiências, é ter novas vivências, enfim, ter uma vida realmente que eu, pelo menos, nunca havia tido. Eu tenho uma história de estar acima do peso desde a minha adolescência. Na verdade, eu sempre fui uma criança gordinha, né? Fofinha, bonitinha, rechonchuda, que todo mundo fala. E da minha adolescência em diante, eu acabei engordando muito. Enfim, várias vezes tentando emagrecer com medicamentos controlados, dietas restritivas, da proteína, da sopa, da lua, do que vocês imaginarem. Eu emagrecia, porém eu retornava, né? Meu peso retornava, se não o mesmo que eu havia perdido, mais, né? Eu acabava engordando um pouquinho mais. Então foram várias tentativas fracassadas de emagrecimento durante a minha vida da adolescência até a vida adulta. Na semana do meu casamento, eu casei com 74 quilos, eu estava com 79. Aí, na semana do casamento, eu fiz uma dieta da sopa, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu emagreci 5 quilos em 5 dias. Foi a coisa mais surreal e desumana que eu fiz na minha vida, porque era um absurdo muito grande, enfim, mexe muito com o metabolismo, com o organismo. A gente perde nutrientes, a gente não se alimenta direito, nada de bom naquela dieta, é só sopa, né? E foi de uma maneira bem impensada e bem imatura que eu acabei emagrecendo esses 5 quilos. E casei com 74, 6 meses depois de casado eu estava com 82. Né? Então, eu cheguei no máximo do meu peso, foi quando eu vi mais ou menos na mesma fase que eu vi essa foto, foi uma outra foto, mas essa também influenciou bastante, onde eu olhei para a foto e eu não me reconheci. Né? Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas a impressão que eu tenho é que eu estava 10 anos mais velha do que eu realmente, da idade que eu realmente tinha, na época eu estava com 32 anos. Então, me assustou bastante ver essa foto, as condições que eu estava nessa foto, né? E tudo que aquilo representava, então o quanto eu me sentia insegura, o quanto eu me sentia inferior, incapaz de muita coisa, e eu decidi de repente mudar, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha acabado de casar e um dos maiores sonhos da minha vida é ter filhos. E eu sempre pensei, bom, sempre tive em mente, né?
a grande maneira de você ensinar seus filhos é sendo exemplo, é sendo modelo. Então, como eu vou ser exemplo para os meus filhos de saúde, de qualidade de vida, de alimentação saudável, se hoje eu não pratico isso, né? Se hoje eu não coloco isso na minha vida. E eu também achava bonito ser saudável. Eu achava bacana essas pessoas que corriam na praia, que tinham um chocolate e uma maçã, escolhiam uma maçã. Eu achava muito bonito. Então, foram esses dois grandes motivos que me fizeram mudar, que me fizeram virar a chavinha, eu costumo dizer. Eu lembro perfeitamente do dia, do momento, de onde eu estava, da situação que acontecia e da decisão que eu tomei. Falei, não, de uma vez por todas eu vou mudar a minha vida. Porque essa decisão, a decisão de emagrecer, é uma decisão que depende única e exclusivamente de nós. Né? É um objetivo única e exclusivamente nosso, de mais ninguém. Então, enquanto a gente não decide de dentro para fora emagrecer, nada mais vai ajudar com que isso aconteça, nada mais vai fazer com que isso aconteça. Né? Então, foi nesse momento que eu tomei essa decisão e que as coisas começaram a mudar na minha vida. Tudo começou com pequenos ajustes no meu dia a dia, ajustes de alimentação, ajustes de atividade física. Eu passei a treinar, eu parei de comer fritura, gordura, eu comecei a pensar antes de comer, porque eu não pensava, né? Eu comia de forma impulsiva e inconsciente. Então, se vocês me pedirem assim, Elaine, uma primeira estratégia, né, para a pessoa que quer emagrecer, qual seria? Pensa antes de comer, raciocina o que você precisa naquele momento, o que você realmente necessita, o que o seu organismo demanda naquele momento. Então, eu passei a pensar exatamente o que eu precisava nos momentos que eu ia me alimentar. E eu me alimentava justamente para me nutrir, e não me alimentava porque eu estava triste, porque eu estava deprimida, porque eu estava com medo, porque eu estava sozinha, porque eu estava feliz, porque eu estava angustiada, porque eu estava ansiosa. Nada disso. Eu passei a me alimentar justamente porque eu precisava me nutrir, né? E muitas pessoas me perguntam, mas você não passa vontade, você não tinha vontade de comer algumas coisas? Eu tinha, né? E eu nunca passei vontade. Só que eu aprendi a me alimentar e matar as minhas vontades de maneira moderada, né? De maneira bem comedida, né? Uma forma que eu não preciso comer um bolo inteiro ou 15, 20 brigadeiros. Eu posso matar minha vontade com um pedacinho, com um brigadeiro, com uma colherinha, com uma mordida, algo de uma forma bem consciente. Né? Então, essas foram algumas estratégias que eu utilizei no meu emagrecimento e tudo isso muito com base na programação neurolinguística e no coaching, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da obesidade. Como eu comentei com vocês, hoje eu faço especialização em transtorno alimentar e obesidade, e esse é um assunto que a gente discute muito. A obesidade é uma doença, né? Infelizmente, ainda não se vê dessa forma. Quando eu falo de obesidade, eu falo de obesidade de um determinado IMC, mas eu também falo de sobrepeso, porque eu penso o seguinte: quando você está acima do seu peso, alguma coisa está em desequilíbrio. E nada em desequilíbrio é saudável, né? Então eu penso dessa forma. Então a obesidade é uma doença, né? Infelizmente, muita gente ainda não vê, nem as próprias pessoas obesas se veem como doentes. Pelo contrário, muitas acham graça, muitas fazem piada, enfim, e não encaram isso de uma forma séria e de uma forma adulta de encarar essa condição. E pela primeira vez na história da humanidade, há mais pessoas com excesso de peso do que desnutridas, o que é um absurdo, até mesmo pelo andamento da economia no mundo. Né? Cerca de 2,1 bilhões de pessoas no mundo sofrem de sobrepeso, das quais 670 milhões padecem de obesidade. Nos Estados Unidos, 31,8% são obesos, no Canadá, 36% são obesos. Na França, 33%, na Argentina, 20,5% e aqui no Brasil, 17,5%. Podemos considerar até que é um número baixo em relação aos Estados Unidos, mas esse número vem aumentando, né? Então isso que é preocupante. E além desse número vir aumentando nos adultos, as crianças também estão atingindo um grau de obesidade muito grande, cada vez mais novas, né? Então eu acho que isso é um dado muito preocupante, porque as crianças de hoje são o mundo de amanhã, né? São os adultos de amanhã. Então, se a gente não cuidar de quem a gente tem em casa hoje, a gente vai formar um mundo obeso.
E um mundo obeso não quer dizer apenas um mundo insatisfeito com o seu corpo, ou insatisfeito com a sua autoestima. Quer dizer um mundo com comorbidades, com diabetes, com colesterol, enfim, como eu falo em alguns slides a seguir. Segundo o Ministério da Saúde, em 2013, 51% dos adultos brasileiros estavam acima do peso ideal. Isso é mais da metade dos brasileiros. Outro dado alarmante é o aumento de 54% na incidência de obesidade entre os brasileiros de 2006 a 2012. Como eu falei para vocês, esse número vem aumentando e aumentando rápido. Por quê? Comida barata e de má qualidade e de baixa riqueza em nutrientes, né? Pobre nutricionalmente falando, de fácil acesso. Né? Então, a gente tem aí um McDonald's a cada esquina, um fast food a cada esquina, com valores não tão altos. Antigamente, para você ir no McDonald's é porque você tinha uma condição de vida bacana, hoje não, hoje o McDonald's está super acessível. Por um lado é bacana, porque a gente entende que as pessoas estão, de uma certa forma, se igualando socialmente falando, mas, por outro lado, é prejudicial, porque isso fica sem critério, né? As pessoas comem e se alimentam e se nutrem desse tipo de alimento sem nenhum critério, então isso é muito preocupante. E atualmente 70% dos brasileiros são sedentários, ou seja, gastam no máximo 2.200 calorias por semana em atividades físicas, fora o gasto basal. É muito pouco, né? 2.200 calorias não é quase nada. Então, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, né? Então, com a tecnologia, a gente tem ficado cada vez mais sedentário. Algo que deveria ajudar a gente, que de certa forma ajuda, como nós agora que estamos nos reunindo aqui graças à tecnologia, acaba atrapalhando, porque vocês vejam, a gente tem controle remoto para tudo, a gente tem um WhatsApp que facilita a nossa vida, a gente não tem que ir de encontro à pessoa, a gente pode conversar com uma pessoa de casa, enfim, tem Skype, tem FaceTime, tudo que facilita essa comunicação sem a locomoção. É muito bacana, como, por exemplo, eu estou em Santos, vocês estão em Minas Gerais, Sul, Nordeste, por aí vai, mas de repente eu faço isso com uma pessoa que está aqui na esquina da minha casa, né, ou na esquina do meu escritório. Então, até que ponto isso é saudável? São questões que talvez a gente tenha que refletir no nosso dia a dia, né? E uma coisa que a gente tem feito cada vez menos, que eu tenho percebido com os meus pacientes e clientes, é justamente essa questão do pensar. A gente não tem pensado no nosso dia a dia, a gente tem agido meio que embalado, sabe? Meio na correria. Então, a gente é engolido pela loucura do dia a dia, pela tecnologia, pela comida rápida e não percebe o que está acontecendo, quais são as consequências de tudo isso. Né? Então, esses pontos eu gostaria muito que vocês refletissem a respeito e que, obviamente, isso gerasse mudança no dia a dia de vocês. Para a sociedade, quais são esses impactos, né, de obesidade e sobrepeso? Primeiro que o impacto da obesidade na economia mundial é calculado em cerca de 2 trilhões de dólares, principalmente porque a obesidade causa muita doença, e a doença causa custo, né, custo para tratamentos, então acaba, de certa forma, atingindo a economia mundial com esse tipo de custo. A gravidade do problema está à altura do tabagismo, da violência armada e do terrorismo, gerando consequências nos custos de saúde, na queda da produtividade e no aumento do absenteísmo trabalhista. A gente sabe, eu vou até passar para o próximo slide, que é justamente esse assunto que eu vou abordar. A gente sabe que, como eu falei para vocês, não é só a obesidade, pela roupa justa, pelo não se sentir bem nas fotos, pelo não conseguir se relacionar, por prejudicar inclusive até os relacionamentos pessoais, mas também a obesidade pelas comorbidades que ela traz, né? Pelos problemas de saúde que ela traz. Então, a gente tem aí o aumento de risco de doenças como hipertensão arterial, aumento de colesterol e triglicérides, diabetes, apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e estar associado ao surgimento de alguns tipos de câncer. E, além disso, o que acaba chegando mais para mim é o excesso de peso estar relacionado a prejuízos profissionais e pessoais, porque essas pessoas tendem a desenvolver depressão e ansiedade. Eu tenho recebido muitos pacientes e clientes com síndrome do pânico aqui no escritório,
porque a ansiedade, geralmente, na maioria dos casos, não vou generalizar, mas na maioria dos casos, está ligada, a obesidade, perdão, está ligada com uma ansiedade muito grande, né? Está ligada com algum conteúdo mal resolvido, né? Conteúdo interno. Então, essa ansiedade não sendo resolvida, ela vai acabar estourando em outros lados. Um deles é a ansiedade, outro deles é o pânico. Né? Então tem aparecido muita gente ultimamente, muita síndrome do pânico como sintoma da ansiedade. Né? É bem duro mesmo, bem lamentável. Bom, um grande problema que eu acabo enfrentando inevitavelmente é essa facilidade de solução que nós, seres humanos, tendemos a buscar. Né? É inerente ao humano querer uma rapidez, querer um resultado rápido e geralmente um resultado mágico, né? Um resultado externo. Então, existem os apelos para inibidores de apetites, dietas restritivas, cirurgias, né? Então, cirurgias de plásticas, enfim, abdominoplastia e por aí vai justamente na busca, nessa busca desenfreada, né, por uma solução externa. Sendo que o que eu prego é sempre, muda sua cabeça que teu corpo muda, né? Muda a tua relação com a comida, muda o teu pensamento em relação à atividade física, em relação a você mesmo, se prioriza, né? O teu corpo vai ser consequência disso. Não sei se vocês já fizeram isso, se vocês chegaram ao peso que vocês gostariam de ter e depois de um tempo retomaram esse peso. Eu já passei por isso, né? Eu falo por experiência própria, várias e várias vezes, através de remédios inibidores de apetite, fepramona, femproporex, ibutramina e afins, alguns coquetéis malucos que endócrinos acabam receitando para gente, e o sistema neurológico, o sistema nervoso, ele é diretamente afetado pelas substâncias químicas que são contidas nesses medicamentos, né? E a gente fica, eu pelo menos na época ficava extremamente abalada, né? Eu chorava sem ter motivo, chegava super nervosa em casa, era realmente bem, enfim, era um desgaste muito grande, né? Sendo que agora, no meu processo de emagrecimento de 28 quilos, eu emagreci sem ter metade do desgaste que eu tive na época que eu tomava medicação, né? Então, realmente é do ser humano buscar essas receitas milagrosas, mas elas não existem, né? Eu sinto informar para vocês, elas não existem. Uma outra coisa que acontece muito são as dietas restritivas, né? Dietas de baixo carbo ou de zero carboidrato, enfim. Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: toda substância, todo nutriente que o nosso organismo restringe, o nosso cérebro entende que a gente está passando por algum tipo de período difícil, algum tipo de necessidade. Então, ele entende ou que a gente está doente, ou que a gente está passando por uma guerra, uma privação, enfim. Ele pensa que, passando esse período, ele vai querer saciar desse nutriente que você ficou um tempo sem consumir. E aí, o que vai acontecer? Você fica lá, primeira, segunda semana sem carboidrato nenhum, sem pão, sem torrada, sem pizza, sem nada. Passou essa segunda semana, você vai querer atacar todo o pacote de pão que estiver na sua frente, né? Porque o seu cérebro vai entender que acabou o período de restrição, então agora eu posso compensar aquele tempo que eu fiquei afastado daquele determinado nutriente. Então, tomem muito cuidado ao fazerem essas dietas restritivas, tá? Elas podem funcionar em determinado momento, elas podem trazer um resultado naquela determinada situação, mas elas não te dão um resultado sustentável, tá? Que eu acho que é o grande segredo do emagrecimento, principalmente. Tudo bem até aí, pessoal? Bem ok para mim, na caixinha. Ok. E tudo bem. Então tá bom. Então tá, vou continuar. Então eu vou falar um pouquinho da importância, né, da gente entender o que está por dentro da gente, porque na verdade
A solução não está fora, a solução está dentro. Eu costumo dizer que nós somos as chaves das nossas soluções, dos nossos problemas, né? Basta a gente olhar para dentro e entender o que está acontecendo dentro de nós. Então, assim, buscar dentro de você quais são as causas do seu descontrole alimentar, da sua desmotivação para praticar atividade física ou da sua ansiedade. O que te impede de alcançar melhores resultados? Né? Eu costumo propor o seguinte: na hora que você for se alimentar, para e pensa, por que eu estou comendo agora? Eu estou comendo porque eu estou com fome? Eu estou comendo porque eu estou triste? Eu estou comendo porque eu estou ansiosa? Eu estou comendo porque eu estou com um problema? Eu estou comendo porque eu briguei com o namorado? Eu estou comendo... Enfim, identifica esse motivo e vai resolver o motivo, né? A comida não vai te fazer resolver aquilo. Por mais que ela te dê um alívio imediato naquela situação, ela vai te trazer uma culpa posterior, né? Então, não vai resolver aquele problema que você está querendo descontar na comida. Que tipo de significado você está dando para a alimentação? Então, essa é a minha grande proposta. Entendam o que significado que você está dando para a alimentação. Mente e corpo formam um sistema único, né? Os seus pensamentos, as suas crenças, ou seja, o que você acredita, os seus comportamentos, os seus hábitos influenciam diretamente o seu emagrecimento, tá? Eu costumo dizer o seguinte: a gente age de maneira inconsciente. O comer é um comportamento inconsciente, por isso que a gente não para comer, né? Não é como tomar uma decisão, por exemplo, que é consciente. Então, o que acontece? É quase que como um impulso, é quase que como um instinto, né? Então, a gente faz com que esses conteúdos inconscientes influenciem o nosso ato de nos alimentarmos, o que não deveria acontecer, né? Eu costumo brincar assim: vocês já viram algum cachorro comendo porque está com depressão? Né? Ou algum elefante se alimentando porque brigou com a elefoa? Não, né? Os animais comem porque eles precisam se alimentar. E a mesma coisa deveria ser com a gente. Só que nós, seres humanos, temos aí esse plus a mais de pensarmos e colocarmos significados para as coisas. Então, a gente acaba se prejudicando por causa disso. É bom por um lado, mas por outro a gente se prejudica também. E o coaching de emagrecimento vem justamente aí, que é uma das poucas metodologias capazes de alinhar os seus pensamentos e comportamentos na busca pelo seu objetivo, tá? O coaching de emagrecimento ele serve como um processo de autoconhecimento. O coaching ele vai fazer você olhar para você, identificar o que dentro de você está inadequado de acordo com aquele objetivo que você quer atingir, tá? E como a gente identifica isso? Através dos comportamentos que você emite, tá? O que você faz é aquilo que você acredita. Então, é através desses comportamentos que a gente vai mapear o que você acredita, os significados que você dá, os conteúdos inconscientes que existem dentro da sua cabeça que estão impedindo você de atingir o teu objetivo, tá? Falando um pouquinho especificamente do que é o coaching, está muito falado ultimamente na mídia, está na moda, enfim. Mas poucas pessoas ainda sabem explicar especificamente o que é o coaching. Eu falo com um pouquinho de segurança, justamente como eu comentei com vocês. Eu faço parte de uma equipe de formação de coaches, então eu falo com muita segurança sobre o processo, sobre o que é, como funciona, e também por trabalhar com isso, por atender e por ver os resultados, né? O coaching é um processo de desafio comportamental focado em ações. O que isso significa? É um desafio comportamental porque o processo vai exigir de você que você tenha novas ações para que você tenha novos resultados. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, o processo de coaching te impulsiona a ter novas atitudes, a ter novos comportamentos, né, a ter novos hábitos, para que assim você tenha resultados diferentes. Só para ilustrar para vocês, algo que eu estou até um pouco impressionada até agora, eu atendi uma pessoa hoje pela segunda vez, tá? A segunda sessão dela. Ela estava com 112 quilos, nós conversamos na quinta-feira passada, enfim, N conteúdos para trabalhar, para verificar e tal, mas a primeira sessão ela é muito tranquila, ela é muito de mapeamento de estado atual, ou seja, mapeamento da situação que você está no momento e mapeamento de onde você quer chegar. E aí a gente traçou o objetivo e tal. E ela chegou aqui para mim com um olhar assim brilhante, com um semblante feliz, colorida, linda, assim,
perceptivelmente você via que tinha alguma coisa mudada. E ela perguntou para mim, ela falou para mim, Elaine, eu tô muito feliz, eu falei, eu tô percebendo. O que aconteceu? E ela falou, domingo eu tive coragem de me pesar, porque eu já não me pesava há muito tempo, e foi uma das propostas da primeira sessão de coaching, e ela pesou, estava com 112 quilos. Ela fez pequenos ajustes na alimentação dela, nos comportamentos dela, que ela percebeu que estavam realmente inadequados, de acordo com o objetivo que ela deseja. E em 4 dias, ela emagreceu 4 quilos. Para mim, foi uma coisa bem surreal. Foram pequenos ajustes, tá, gente? Ela não foi correr 10 quilômetros, ela não ficou comendo pão e água o dia inteiro, nada disso. Ela se alimentou bem, ela não fez exercício, não fez atividade física, porque ainda não deu tempo, tá? Foi só alimentação, beber água, porque ela não bebia, ela começou a beber água o dia inteiro, tomou chá de manhã, tomou chá à noite, pequenos ajustes. E ela emagreceu 4 quilos, ela chegou aqui hoje com 108, né? Então, assim, só uma pequena, a primeira sessão de conscientização que a gente teve, né? A primeira sessão foi aquilo que deu a grande diferença, porque fez com que ela percebesse dentro dela comportamentos e crenças e pensamentos que ela estava tendo que não estavam levando ela a alcançar o seu objetivo, né? Então, nessa primeira semana ela já teve esse resultado fantástico. O processo de coaching, eu gosto muito de usar o termo descortinar, né? Então, o coach, que é o profissional, vê de fora os comportamentos do coachee, que é o cliente, e mostra para ele, olha, você está fazendo assim. E aí, juntos, traçam uma estratégia para mudar esses comportamentos inadequados. O coaching começou na década de 70, quando começou a ser aplicado nas organizações como processo de desenvolvimento de liderança. Então, hoje, o coach é muito confundido ainda com o treinador físico, mas não é o caso. Pode ser também, mas não é só o caso, porque a palavra coach em inglês é treinador, é técnico, né? Então acaba tendo um pouquinho dessa confusão. Mas o coach ele pode ser, pode atuar em qualquer área e pode ter qualquer formação, tá? Ele não necessariamente precisa ser um psicólogo, ele pode ter qualquer formação. Mas ele iniciou sendo aplicado realmente em 1970 lá com o processo de desenvolvimento de liderança nas organizações. Hoje ele é aplicável para qualquer tipo de objetivo. Quero comprar uma casa, um carro, quero mudar de área, de profissão, quero melhorar nos relacionamentos, quero melhorar minha comunicação com a minha liderança, o que for. E também quero emagrecer, tá? E o processo de coaching busca compreender o estado atual do cliente, o estado onde ele deseja chegar e auxiliá-lo na definição de estratégias para alcançar esse objetivo. Tá? Por isso que é um processo de saída de zona de conforto. O coaching não é uma ciência, o coaching é uma metodologia, tá? É uma metodologia que tem ferramentas, então não é uma ciência. E o coaching ele só pode ser feito individualmente. Tá? Você pode dar um treinamento com ferramentas de coaching, mas não existe coaching em grupo. Por quê? A gente trabalha com a realidade de cada cliente. Então, não tenho como trabalhar com a realidade de várias pessoas numa mesma sessão. Tá? Então, o coaching ele só pode ser feito individualmente. Isso é importante falar para você. Tudo bem? Como funciona o processo na prática, né? A duração do processo. Nós trabalhamos com a duração média de 10 sessões, né, que é um tempo que a gente acredita que é o adequado para você alcançar os seus objetivos, tá? Por exemplo, tem uma coach que está indo para a sua 8ª sessão, ela tinha um objetivo de emagrecer 6 quilos e ela já acabou, ela já alcançou esse objetivo. Na verdade, faltam 800 gramas, para ser mais exato. Mas, basicamente, ela já alcançou o seu objetivo, né? Ela teve uma mudança bem grande de comportamentos e de atitudes e de hábitos para alcançar esse resultado, mas foi um número de sessões suficientes para ela conseguir alcançar o resultado que ela desejava, que foram essas 8 sessões. Mas, numa média, trabalha-se com um pacote de 10 sessões que dura de 2 meses e meio a 3, tá? Elaine, mas de repente eu quero emagrecer 24 quilos em um ano. Como é que eu vou fazer com esse processo que dura só 2 meses e meio a 3? Nós transformamos em mini metas, tá? Então, por exemplo, se você quer emagrecer 24 quilos em um ano, você transforma essas metas em 2 quilos por mês. E você transforma essa meta em meio quilo por semana. Então, durante o processo de coaching, você vai acompanhando esse emagrecimento de meio quilo por semana, tá? E vendo se está dando certo.
As sessões são semanais, tá? Então, elas têm duração de 1 hora a 1 hora e meia cada. É importante que exista esse acompanhamento semanal, no máximo quinzenal, não dá para ter um espaço maior do que esse, porque por conta realmente da mudança comportamental. Entre uma sessão e outra, existem tarefas comportamentais. Então, o coach, que é o cliente, ele sai da sessão com tarefas para ele fazer durante a semana, para ele cumprir durante a semana. Então, esse tempo é importante que seja curto para que essas tarefas sejam realizadas. Tá? O processo de coaching pode ser feito pessoalmente e também por Skype. Né? Então, o pessoal que está falando de longe, se alguém tiver interesse em fazer uma sessão, ou, enfim, conhecer o processo um pouco mais a fundo, pode ser feito por Skype. Eu já atendi pessoas do Rio de Janeiro, do Rio Grande, de São Paulo, da Austrália. Né? Então, ele é bem abrangente, não tem nenhum problema em relação a isso. O grande foco do processo de coaching é o desenvolvimento de competências, ou seja, o que falta, o que eu preciso para chegar lá, né? Eu preciso de disciplina, eu preciso de comprometimento, eu preciso de força de vontade, eu preciso de planejamento, organização, quais são as competências que eu preciso desenvolver para chegar no meu objetivo. Melhorar a minha performance, atingir a excelência. Se eu faço algo bem, eu posso fazer melhor ainda. Se eu consigo atingir uma meta profissional, eu também consigo atingir uma meta pessoal, tá? Auxiliar na definição de metas e estratégias, ou seja, qual o caminho que eu vou fazer para chegar no meu objetivo, e desenvolver inteligência emocional. O que fazer se o meu plano A não der certo? Né? Quais os planos B, C e D que eu vou abrir mão aí durante o processo do meu objetivo? Qual é o meu papel, né? O papel do profissional, o papel do coach nesse processo? Auxiliar o cliente, né, o coach, na criação dos objetivos, desenvolver a autoconsciência, como eu falei para vocês, né, olhar de fora, mostrar para o coach como ele está atuando, e também através de avaliações, assessments, a gente trabalha muito com questionários e perguntas, né, o coach trabalha muito perguntando, justamente para desenvolver essa autocrítica no coaching. Tá? E auxiliar na criação de estratégias também. Então, a gente traça um objetivo junto e, aos pouquinhos, a gente vai traçando as estratégias juntos também. Como eu falei, que a gente trabalha com a realidade do cliente, o coach profissional sempre vai trabalhar juntamente com o cliente, com o coach. Tá? E o papel do coach nesse processo seria participar das sessões, anotar as informações, a gente pede sempre que haja um caderninho, executar as tarefas, as atividades e fornecer feedback. O processo de coaching é um processo de bastante sinergia, é um processo muito bonito, falando assim de uma forma mais poética, é um processo muito realizador, muito bonito, porque existe uma sinergia muito grande entre o coach e o coachee. E a gente basicamente anda de mão dadas, né, durante todo o processo. É muito bacana porque o coach vibra junto com cada resultado do coach. Quem me acompanha no Instagram, acho que vê que de vez em quando eu posto alguns resultados que eu recebo, alguns feedbacks que eu recebo, porque realmente é muito gratificante, né? Você vê a outra pessoa atingindo o objetivo, aquele objetivo realmente de uma vida, né? Às vezes que a pessoa tentou durante um tempo, tantos anos e tantas vezes, e tantos fracassos, e de repente ela conseguiu, aquilo realmente é bárbaro, né? Então é um processo sensacional, muito realizador mesmo. E quais são as áreas de atuação do coaching? A gente trabalha com metas, ou seja, o que você quer e como a gente vai alcançar essas metas, esses objetivos. Todo processo de coaching tem metas e todas as metas têm ações, por isso que é um processo de desafio comportamental e por isso que ele dá muito resultado, né? Porque ele demanda ações do coaching. É muito bacana, muito rico. Também através de valores, porque é importante a gente entender o que é importante realmente na vida do coach para que ele alcance aquela meta, né? Então, toda meta tem que ter um valor por trás, toda meta tem que ter um porquê. Lembra que eu contei para vocês no comecinho que para mim foi importante emagrecer por causa do meu filho? Para mim, família é um valor muito forte. Então, toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava desse valor. E aí eu permanecia no meu objetivo. Tá? E também crenças, a gente identifica muito no processo de coaching o que o coach acredita que está fazendo com que ele não consiga emagrecer. Por exemplo, emagrecer é difícil. É uma crença que quase 100% dos meus clientes apresentam que atrapalham o processo de emagrecimento. Tá? Por que eu falo que é uma crença? Porque é aquilo que você acredita. Se você acredita que é difícil, vai ser difícil. E emagrecer não precisa necessariamente ser difícil. Né? Eu falo por experiência própria.
É um processo, é trabalhoso, demanda um pouco de dedicação, comprometimento, força de vontade, mas não é difícil, né? E depois o manter, depois que você adquire o hábito, manter acaba sendo uma consequência disso. Depois que você muda o seu estilo de vida, que você muda de dentro para fora, o manter o peso acaba sendo uma consequência disso. Né? Então você não sente essa dificuldade, porque você já mudou a sua vida de verdade. Você não fez uma dieta, você não tomou um remédio, você fez um processo que te mudou de dentro para fora. Então manter o peso não é problema também. Tá? E aí, trabalhando juntamente com a experiência que eu tive no meu processo de emagrecimento, utilizando ferramentas de coaching e de programação neurolinguística, eu criei a metodologia de emagrecimento que hoje eu utilizo com os meus clientes e também nos meus cursos, tá? Que seria análise dos significados, então, por que você come, para quem você come, o que você come, né? Então, quais significados que tem essa alimentação para você, e também o exercício físico, né? Por que você não treina, por que você não se dedica, por que você não se compromete, por que você não se prioriza, enfim. A gente também avalia os bloqueios mentais, ou seja, as crenças que realmente envolvem esse processo, no que você acredita que está te impedindo de emagrecer ou de se manter magro, né? Porque como eu falei para vocês, tem muita gente que começa a emagrecer, que emagrece, mas não se mantém. Então, por que você não está conseguindo se manter magro? O que você acredita que te impede de se manter magro, de ter uma vida tranquila, com qualidade de vida, com saúde, com o corpo que você deseja? O que está te impedindo de ser assim? Quais são os valores que vão sustentar essa mudança? O que é importante para você? Por que realmente para você é importante emagrecer? Isso tem que estar muito claro durante o processo. E a definição de estratégias. Que ações você vai ter que ter para chegar lá? Quais comportamentos você vai ter que mudar ou descartar ou criar para chegar no seu objetivo? Tá? Enfim, uma série de que tipo de obstáculos você pode enfrentar, o que você vai fazer para superar esses obstáculos, tudo isso é mapeado no processo de coaching, para aí sim você ter um resultado sustentável, tá? Para aí sim você ter uma mudança que você não volte mais atrás, tá? Que essa mudança não regrida mais, para que seja um estilo de vida, uma vida nova para você. Então, aqui eu vou deixar algumas dicas, né, para vocês aplicarem o coaching aí na vida de vocês. A primeira dica: descubra o porquê é importante emagrecer ou ter maior qualidade de vida. Você precisa entender o motivo que lhe ajudará a mudar. Qual é o valor que está por trás desse objetivo? Porque realmente para você é importante emagrecer? É para ser exemplo para o seu filho? É para você ter mais tempo de viver com as pessoas que você ama? É para você inspirar alguém? É para você curtir mais as coisas boas que acontecem na sua vida? O quê? O que realmente está por trás desse objetivo que não vai te deixar desistir de jeito nenhum. A segunda dica: faça coisas diferentes do que está acostumado a fazer e analise os resultados. Se estiver funcionando, mantenha essas atividades. Se não, busque novas ações. Tá? Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas, que você vai continuar tendo os mesmos resultados, como eu falei. Está na mesma nutricionista, não está dando certo. Está na mesma academia, com a mesma atividade, está desmotivado. Está com o mesmo personal e não está dando resultado. Está tendo alimentação. Enfim, tudo que vocês entendam que esteja dando os mesmos resultados, muda para você ter resultados novos, desde que estejam, obviamente, insatisfeitos com os resultados. E a terceira dica: persista. A maioria das pessoas desiste quando passam por um processo de emagrecimento sozinhas, por desistirem frente aos obstáculos. Tá? Então, os obstáculos vão acontecer, as dificuldades vão existir, mas tudo depende de como você vai superá-los, de como você vai transpor esses obstáculos. Então, é necessária sim persistência, e só depende de você. Isso é importante vocês terem em mente. Única e exclusivamente de vocês. O objetivo não é de mais ninguém, é só de vocês. Espero que as dicas tenham sido valiosas aí para vocês, que vocês consigam colocar em prática no dia a dia de vocês. Caso alguém queira conhecer o coaching de uma maneira mais personalizada, a nossa primeira sessão é gratuita, tá? É só mandar e-mail para a gente ou ligar, marcar um horário, enfim. Tanto pessoalmente quanto por Skype, eu agendo, eu marco e eu explico, entendo a necessidade da pessoa para poder entender como o coaching se encaixa nessa possibilidade de emagrecimento.
E para a gente finalizar, eu gosto sempre de deixar esse recado muito importante para vocês: cuidado com os profissionais, tá? A profissão coach ainda não existe, não tem um órgão regulador federal, não existe nada que regulamente essa profissão. Então, como eu falei para vocês, qualquer profissão, qualquer pessoa pode ser coach, tá? Não é necessária uma profissão específica para você atuar como coach. O que eu acho interessante você analisar? Não que seja necessário, mas eu acho interessante. Essa pessoa tem experiência naquilo que ela está falando, ela tem conhecimento, ela tem embasamento, é o mínimo, tá? Que vocês têm que buscar nesse sentido do profissional. Então, cuidado com o modismo, tá muito na moda, é muito comum dizerem que coaching dá dinheiro. Ah, coaching é uma profissão que a pessoa fica mentira. É uma profissão como outra qualquer. Se você trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Se você trabalhar, se não trabalhar, não vai, né? Então, assim, é muito comum a gente ouvir isso. Ah, vai fazer coaching porque coaching dá dinheiro, né? Então, muitos oportunistas estão indo fazer coaching, deixando a sua primeira profissão de lado e acabando, enfim, migrando para o coaching justamente por conta dessa pseudo facilidade em ganhar dinheiro, tá? Avalie a experiência do profissional com o processo de coaching. Então, quantos processos ele já fez, quantos processos ele já atendeu, quais os resultados que ele já obteve. É importante vocês terem esses dados, tá? Analise a infraestrutura do local. Eu, particularmente, acho importante essa informação. Tem gente que não se preocupa, tem coach que atende na praia, no café, no barzinho, enfim. Para mim é importante uma estrutura, um escritório, formulários adequados, uma maneira séria de atendimento, tá? Leia o que o coach publica e produz. Geralmente, coaches renomados acabam produzindo conteúdos que são pertinentes à sua experiência, enfim. E analise seu histórico profissional. Tá? Eu já vi coaches que trabalham, por exemplo, com coaching de liderança sem nunca terem trabalhado numa empresa antes. Então, para mim, fica bem incongruente, né? Então, é importante analisarem o histórico profissional de vocês. Ah, Elaine, para eu fazer um coaching de emagrecimento, eu preciso fazer com um profissional que já tenha passado pelo processo? Não, não necessariamente. Eu entendo que o fato de eu ter passado pelo processo ajuda um pouco a entender a realidade de quem passa por isso, né? Então, ajuda um pouco na empatia, no me colocar no lugar da pessoa. E isso talvez enriqueça um pouco o processo. Então, talvez seja um diferencial, mas não é uma necessidade, não é um pré-requisito. Aqui eu deixo minha mensagem final para vocês. Faça mudança em sua vida. De nada adianta você saber o que tem que fazer se você não colocar em ação. Então, Anthony Robbins diz: na vida muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Saber não é o bastante. É preciso que você entre em ação. Não adianta teoria, gente. É preciso da prática, é preciso fazer. E ninguém vai fazer por vocês. Tá? Isso eu garanto para vocês. Nem a família, nem o marido, nem o namorado, nem o filho, nem a esposa, nem a mãe, tá? Só depende de vocês. Ninguém pode impedir também. Se vocês quiserem, não há quem impeça aquilo que vocês queiram alcançar, tá? Aqui eu deixo os meus canais, né, de informações. Então, a gente tem aqui os serviços, www.soar.net.br, que é o site da minha empresa, que vocês podem encontrar todos os serviços que a gente presta, além do coaching de emagrecimento. Tem o coaching para outras áreas, tem também consultoria em RH, tem também auxílio profissional para quem quer se recolocar, tem atendimento psicológico, enfim, uma série de serviços. Tem o blog, que eu escrevo alguns artigos, que é o emagreçadedentroparafora.com.br, sem cedilha. Tem o Instagram, que é o @emagreça de dentro para fora. E tem o Facebook, que é a página Emagreça de Dentro para Fora. E aqui na SOAR, como eu comentei com vocês, o emagrecimento atualmente a gente aborda através da psicoterapia individual com foco em emagrecimento, tá? Então, a gente trabalha com esse tipo de psicoterapia. Trabalho também com o coaching de emagrecimento, que foi isso que eu expliquei para vocês. A diferença da terapia para o coaching: a terapia tem um foco no passado, o coaching tem um foco no futuro. Tá? A terapia a gente vai mais entender o que te aconteceu e como isso está refletindo agora. E o coaching não, a gente vai ver como você está agora e onde você quer chegar, tá? E agir para chegar lá. E também a gente trabalha com o curso Viva Leve, que é o curso que a gente dá de um dia através do INEX, que é o Instituto Nacional de Excelência Humana.
Trabalha com ferramentas de coaching e programação neurolinguística, é das 9 às 18, é um curso lindo, um curso onde tem trocas de experiência, trocas de dificuldade, muito rico, de um dia, apostilado, tem exercícios, questionários, dinâmicas, relaxamentos, enfim. Toda a agenda vocês conseguem ver ou na minha página, ou no meu Instagram, ou na própria página da SOAR. A gente vai ter uma turma agora em São Paulo, dia 13 de junho, das 9 às 18, cai um sábado, depois do Dia dos Namorados. É uma turma bacana, se alguém tiver interesse, manda e-mail pra gente, que a gente passa as informações. Aí, julho a gente não tem, agosto a gente tem Macaé, setembro a gente tem, deixa eu ver se eu lembro, setembro a gente tem em Teresina, outubro a gente tem em São Paulo novamente, não, Itajubá e depois São Paulo, enfim, alguma coisa assim, mas a gente vai divulgar em breve a agenda do segundo semestre. Por enquanto, a do primeiro semestre fecha em São Paulo daqui a menos de um mês, então se alguém estiver interessado é só entrar em contato. E como eu falei para vocês, caso alguém queira agendar algum tipo de consulta, algum tipo de esclarecimento de dúvidas, a primeira sessão de coaching ela é gratuita. É só vocês entrarem em contato com a gente através do e-mail, que contato@soar.net.br, ou através do Instagram, através do Facebook, qualquer canal que vocês tenham de comunicação, a gente agenda. Chegamos na parte que vocês me falam. Quero saber se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões ou desabafos. Não, gente, desabafo não dá tempo, só dúvidas mesmo. Acho que a Vânia tinha perguntado aqui quando a família não ajuda, né, Vânia? Vânia, como eu comentei, não depende de mais ninguém, só depende da gente. Meu marido ele é magérrimo, quem conhece sabe. Ele é muito, muito, muito magro e ele não deixou de comer as coisas que ele come para emagrecer, até porque se ele deixasse, ele sumiria, e não é isso que eu quero, não era isso que eu queria. Então ele continuou, de fato, comendo a comida dele e eu comendo a minha comida, né? E, enfim, isso não mudou nada no meu objetivo. Continuei convivendo. A família, em algum momento, acostuma com a mudança, então param de te oferecer as tentações, né? E passam a te oferecer comidas mais saudáveis e tudo acaba entrando nos eixos, tá? A Vanessa está me perguntando, louca para comer leite condensado. Vanessa, eu também era. A gente tem algumas técnicas da programação neurolinguística que são utilizadas tanto no curso Viva Leve quanto no processo de coaching, que são técnicas para compulsão, tá? Então, enfim, não tenho como te explicar agora, porque é um exercício de PNL mesmo, mas existem técnicas que ajudam para isso. Claro, como eu te falei, o pensar antes de comer já ajuda bastante, né? Você vai diminuir um pouco, talvez, o impulso do comer, mas a técnica específica mesmo de PNL de compulsão ajuda bastante. E se você não estiver em casa, ajuda também, tá, Vanessa? Só uma, fica a dica. A mesma coisa do chocolate, Maria. Maria, eu como chocolate todos os dias. Não abro mão do meu chocolate porque eu sou um pouco chocolatra. Mas eu como agora 70% e eu como 20 gramas por dia. É aquele meu momento que eu sento à noite, tô vendo a novela. Essa novela tá horrorosa, né, gente? Diga-se de passagem. Tô vendo novela à noite e eu como meu chocolatinho, é o meu momento, né? Eu não abro mão de fato, porque é um ritualzinho que eu gosto de fazer e me faz bem. Então é importante também, não abra mão daquilo que vocês gostam, mas comam com moderação. Vocês não precisam comer uma barra de chocolate inteira, come um pedacinho, uma fileirinha. Tenham consciência na hora de comer que ajuda. E façam pequenas substituições, né? Então, ao invés de você usar açúcar branco, usa açúcar mascavo, coisas assim, ajustes pequenos. Não acho, Fernanda, difícil. Quando eu comecei a emagrecer, a Fernanda falou que passa o dia inteiro em casa, então fica mais difícil. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu também estava o dia inteiro em casa, eu não estava trabalhando ainda na época. Então, eu não acho, eu acho que. Tem gente que me fala que quando tá na rua é mais difícil, então, assim, por experiência própria e por todos os atendimentos que eu já fiz, é bengala, tá? É uma desculpinha que a gente usa, que é natural do ser humano, e usar mesmo quando a gente não consegue atingir alguma coisa. Então, é o tipo de bengalinha que você tá usando, tá? Não precisa.
Jéssica, tem que se organizar mesmo, e realmente, para você emagrecer e manter o peso, melhora tudo. Engraçado que, de repente, o fato de você emagrecer e ficar melhor pode ter alguma coisa e, de repente, você não se acha merecedora de uma vida boa. Isso é um passo um pouco mais avançado, tá? Não falei sobre crenças aqui tão especificamente na palestra, mas é uma possibilidade, você não se achar merecedora de uma vida feliz, tranquila, segura e por aí vai. É algo que poderia ser tratado, poderia ser trabalhado, daria um resultado bacana. A Luana perguntou como pode fazer para não associar, peraí que fugiu, não associar a comida com as dificuldades do dia a dia. Luana, isso depende de você, tira o foco, tá? Tá ansiosa, quer comer? Vai ler um livro, vai dar uma caminhada, liga para uma amiga, enfim, tira o foco da comida. O que eu costumo dizer assim, se você está descontando muito na comida é porque não tem outras coisas boas na sua vida. Você está tendo muito prazer comendo, é que você não está tendo prazer com outras coisas. Tá? Então, tira o foco, muda o foco da comida. Vai fazer outra coisa que não comer. Tá? Tem que ver se a comida não está te servindo como punição também. Perdão, Luana, se está culpada por alguma coisa e você está comendo. Bianca, nas estratégias elaboradas é vinculado apenas às soluções internas ou algum apoio externo? Algum apoio externo também, Bianca. Não é sugerido. Eu te levo a chegar nessa ação. Tá? A estratégia também inclui recursos externos, que a gente chama. Então, nutricionista, academia, enfim, coisas que externamente, que dependem do seu interno, obviamente, mas externamente, cirurgia e remédio não, tá? Isso aí eu não reforço, não, no processo de coaching, eu sou um pouquinho mais restrita, a não ser que seja uma necessidade, assim, surreal. A pessoa chega aqui com 250 quilos, IMC 57 e com bilhões de comorbidades. Aí a gente vai encaminhar para o endócrino fazer esse tipo de processo. Mas se não for o caso, não. Mas nutricionista, personal, academia, com certeza. Fabiana, meu marido não me motiva tanto, a culpa é dele, por eu não conseguir jamais, né, Fabiana? O objetivo é seu, como eu falei, seu marido não tem nada a ver com isso. Não bota a culpa nele, não vou aceitar. Lilian quer saber o que o practitioner veio agregar nessa sua metodologia? Tudo, Lilian. Todo o meu trabalho é feito com programação neurolinguística, tá? Todo o meu trabalho, tanto da terapia, quanto do coaching, quanto do curso. Eu uso a PNL em todas as ferramentas, todos os assessments, todos os questionários, tudo tem PNL. Então, o practitioner me ajudou 100%, me agregou 100%. Na maneira de eu ver a comida, a alimentação, ver a mim mesma, os significados que eu estava dando para tudo, as crenças que eu tinha em relação a tudo. Então, o practitioner me ajudou 100% em tudo isso. Tá? Practitioner, para quem não saiba, é o curso de formação em PNL. Rafaela, a autoestima pode ser considerada um valor, sim. E se for importante para você, ela pode te ajudar a emagrecer. Tá? Josimere, precisa administrar melhor o seu tempo. Josimere, é muito comum pessoas deixarem de emagrecer por má administração, má gestão do tempo. E a gente também trabalha a gestão de tempo em processo de coaching, tá? Para poder priorizar o seu objetivo. Você tem que se priorizar, né, meu amor? O que eu sempre falo é o seguinte: se você não estiver bem, como é que você vai ajudar as pessoas que você ama quando elas precisarem? Né? Então, quando as pessoas precisarem de você, é bom você estar estruturada, com autoestima legal, de bem com você mesma, com saúde, né? E aí você vai conseguir ajudar o trabalho, a família, a casa, o cachorro, o papagaio e o periquito, né? Todo mundo que precisar de você. Se você não estiver bem, você não vai ter estrutura para ajudar ninguém. Então, pensa nisso, se prioriza nesse sentido, tá? Josiane perdeu 28 quilos, está com dificuldade de manter. Josiane, é como eu te falei, tentar identificar o que está te fazendo não manter. O que você acredita, que crença que você tem, que pensamento que você tem que pode estar inconsciente, que te faz não manter aí esse peso que você perdeu, que você eliminou. Né? Não gosto de falar perder, não. Você eliminou. É importante a linguagem, tá, gente? Falar numa luta contra a balança, numa guerra contra a balança, um sacrifício difícil, tudo isso vai deixar vocês cada vez mais longe do objetivo. Então, mudem essa linguagem para vocês mudarem a relação com o processo de emagrecimento, tá? Não, Vânia, meu processo não precisou de cirurgia, porque eu fiz musculação durante quase todo o tempo que eu emagreci. Então, não precisou, não. Fiquei bem durinha. Nada. Quer dizer, não tô com o corpo perfeito, tá, gente? Não idealizem nada.
Mas deu uma boa. Tô bem legal, assim, tô bem feliz nesse sentido. Legal, gente. Fico feliz aí. Então, Vânia, no meu caso, me livrou de uma cirurgia, né? No meu caso, não tive essa necessidade, não, tá? Como eu te falei, não precisei. Vai de organismo para organismo também, né? A gente não pode generalizar. A Natália tá falando do namorado magro, que só convida a gente para sair para comer. Natália, você pode sair para comer com seu namorado magro, mas você não precisa comer a mesma coisa que ele, né? Faça opções saudáveis para você. Pensa antes de fazer o seu pedido, tá? Então pense direitinho. Valores a gente só informa particularmente, tá, Josiane? Então, quem quiser saber valores, a gente faz essa conversa inicial e a gente manda a proposta para vocês, tá? Vanessa, obrigada. Sei que falou que foi sua inspiração, eu fico feliz, lisonjeada. Eu tenho recebido feedbacks de pessoas de longe que têm dito isso, e eu fico bem feliz com esse feedback. Muito obrigada. Obrigada, Elaine, vai ser muito bem-vinda. Obrigada também aí pelo seu prestígio. Débora, fiquei muito feliz que você está conectada, minha amiga virtual, né, Débora? Um tempão já. Obrigadão. Vanessa, não, a gente não indica cardápio, não indica atividade física. Eu trabalho com os aspectos comportamentais e emocionais do emagrecimento no processo de coaching, tá? Como eu falei, a gente indica nutricionista, enfim, se precisar, personal, academia e tal, mas não, a gente não dá cardápio, nada disso. Eu não sou nutricionista, não sou educadora física, então eu não entro nessas áreas que eu não domino, de jeito nenhum. Obrigada, Vânia, adorei também que você está aqui. Camila, obrigada. Adorei, de verdade. A gente tá. Faz tempo que a gente não se fala, né? Obrigada mesmo. Obrigada a todos pela presença de todos. Eu espero ter ajudado de alguma forma vocês. Mais uma vez, eu me coloco à disposição de todos para esclarecer algum tipo de dúvida e, como eu falei, para a gente poder falar sobre o coaching, sobre o próprio Viva Leve, que é o curso que a gente vai fazer agora em São Paulo. Provavelmente terá outras palestras online, sim, Leila, que a gente geralmente organiza. É muito mais comum eu fazer presencialmente, mas como a gente está com dificuldade de conseguir sala aqui, o online tem sido uma boa saída, uma boa alternativa, tá? Fico feliz com o pessoal que me segue no Instagram, que estou me sentindo uma pugliese. Vocês me seguindo e aqui na palestra. Mas eu fico feliz de conseguir passar esse aspecto profissional para vocês, que é justamente esse o meu objetivo, né? Não sou uma blogueira, não quero ter essa conotação, tô longe disso, e com certeza é mais um aspecto profissional, de fato, que eu quero poder passar para vocês e ajudar vocês. Obrigada, Mário, Vanessa, Josimeire, Patrícia, que bacana. Leila, muito obrigada para todos aí, a presença de todos. Uma boa noite para vocês. Entrem em contato com a gente, entrem nas nossas redes sociais. E quem quiser, venha fazer uma visita, tomar um café, quem estiver por perto, ou marquem uma sessão aí online, Skype, que eu terei o maior prazer de falar muito mais do que eu gosto tanto de fazer, do que eu amo fazer para vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite para vocês, um grande beijo e até a próxima.